Olá a todos. Da última vez falamos sobre o pecado. Deus disse a Adão: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Enquanto Eva estava distante de Adão e conversando com a serpente, ela ouviu a voz da serpente e foi enganada por ela, desobedecendo a ordem de Deus de não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim chegou a morte para a humanidade por causa desse pecado. Pessoal, a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. E na Bíblia há a primeira morte e a segunda morte. A primeira morte é a minha alma deixar o corpo que ela pertencia. É a separação da alma e do corpo. E a segunda é quando a alma deixa o corpo. É julgada por Deus e a alma de um pecador vai para o lago eterno de fogo por causa desse pecado. Hoje, vou ler uma parte da Bíblia primeiro e depois continuar falando. Vamos ler Romanos 5, 12 e 13. Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Eu li até aqui. Em Romanos 5,12, que lemos agora, Deus disse que o pecado entrou no mundo por meio de um homem, nosso ancestral Adão, e que a morte veio a todos os homens pelo pecado. Nosso ancestral Adão comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal por meio de Eva. Adão e Eva pecaram e desobedeceram a Deus. Entrando o pecado, a relação espiritual entre Deus e o homem foi cortada e a comunicação espiritual foi interrompida. A Bíblia diz que ocorre a morte espiritual quando a conexão é interrompida. Na Bíblia, essa morte não significa aniquilação, mas separação. A separação da alma e do corpo. Essa é a primeira morte. E a segunda morte é quando a alma que deixa o corpo é julgada por Deus e ficará para sempre separada de Deus, condenada ao lago do fogo e enxofre, ou seja, indo para o inferno. Há um pastor em nossa missão que eu conheço bem, que tem a mesma idade que eu. Ele vivia em Jonan há muito tempo. E o irmão desse pastor, uma vez ele me disse que ele foi mordido por uma víbora e quase morreu. O pai do pastor era fazendeiro e era outono. Então ele e o irmão do pastor foram ajudar o pai a colher arroz. E o irmão mais novo foi junto para colher arroz, mas ele disse: Pai, eu vou brincar um pouco na montanha e já volto. E o pai respondeu: Tudo bem. Então o pastor com seu pai estava colhendo arroz e o irmão mais novo que estava na montanha brincando e colhendo castanhas e tâmara. E de repente ele gritou: Pai, pai, eu fui mordido por uma cobra. Pessoal, no outono o veneno da cobra é terrível. Pois para hibernar desde a primavera, eles comem sapos e ratos selvagens e as cobras ficam carnudas. No outono, o veneno das cobras é muito assustador. Mas o irmão mais novo do pastor foi mordido por uma víbora. Quando o pai ouviu o que aconteceu, ele largou a foice que cortava arroz e correu até ele.
E quando ele viu o calcanhar do seu filho mais novo, ele tinha acabado de ser mordido por uma cobra e tinha a marca dos dentes e pingava sangue. Ao ser picado por uma cobra, o veneno da cobra flui através dos vasos sanguíneos para o coração. E quando chega no coração, a pessoa morre. Então o pai teve que fazer primeiramente hemostasia. Ele rasgou a regata que ele estava usando e, já que foi mordido, então, ao amarrar perto do local seria o suficiente para estancar o sangramento. Prontamente ele amarrou próximo do joelho e, carregando seu filho e com medo do seu filho morrer, ele foi correndo para o hospital ofegante e suado. Doutor, meu filho acabou de ser mordido por uma víbora. Por favor, cure-o rapidamente, por favor. O médico, após os medicamentos, disse: o sangue foi estancado, o local foi esterilizado. Ele foi medicado com uma injeção e um remédio. Vamos aguardar o resultado por um dia. Então o médico deu os primeiros socorros e disse, ao ver o dia passar, ele pensou: eu acho que não é tão grave assim. Então, depois de ficar com seu filho até tarde da noite, foi para sua casa dormir e acordou cedo na manhã seguinte. Quando ele foi para o hospital, as pernas do seu filho estavam inchadas, as calças apertadas e as pernas inteiras ficaram roxas. E o pai se assustou e chamou o médico. Doutor, doutor, vem logo. Olha as pernas do meu filho. Suas pernas estão inchadas e uma das pernas está completamente roxa. Ele está bem? O médico também viu e ficou surpreso. Isso deve ser difícil de tratar aqui neste hospital. Você precisa se mudar para um hospital grande rapidamente. O pai pensou: se este médico não fosse autoconfiante, eu diria que eu ia para um hospital desde o início. Agora o meu filho está morrendo. Ele fala para ir para um hospital grande agora. Ele estava com raiva e queria discutir, mas não era hora de reclamar, porque ele tinha que salvar o seu filho. O pai rapidamente pegou o filho e foi para o hospital maior de Nonsam. Chegou ao pronto-socorro do hospital e o médico do hospital viu e disse: isso é difícil. Até aqui no nosso hospital. É tarde demais. Seria difícil ir para outro hospital nesse caso. O mundo do pai desabou, porque o seu filho, que ele até agora cuidou, está prestes a morrer. Ai, meu filho, o que eu devo fazer com meu filho? Devo apenas ver meu filho morrer. O pai estava com o coração partido e se lembrou de algo que ouviu enquanto conversava com alguém alguns meses atrás. Havia um senhor de idade em Cheonnam, e ao lado da casa dele, que havia lhe dito que há um velho virtuoso que pode salvar qualquer um que seja picado por cobra. Naquela hora ele lembrou disso e veio na sua mente. Não sabia se podia entrar em contato com aquele senhor. Então ele fez algumas pesquisas e conseguiu contato com o senhor e ele atendeu. Senhor, meu filho foi picado por uma cobra venenosa e irei levá-lo imediatamente aí. Então, por favor, não vá a outro lugar. Fique em casa e salva meu filho. Então o pai colocou o seu filho no carro e correu para Cheonnam. Esse senhor viu seu filho e disse: eu salvaria qualquer um que fosse picado por uma cobra, se possível, mas já é tarde demais, não será fácil. Mas há um jeito de tentarmos, mas não sei se poderei salvá-lo. Você faça o que eu te mandar. Senhor, por favor, salve meu filho, por favor, por favor. Então vá rapidamente para aquele lago, o
poço ou riacho e pegue algumas sanguessugas. Ok. Então, o pai e o pastor foram para o riacho. Naquela época havia muitas sanguessugas por toda parte. Então, eles trouxeram um monte de sanguessugas de um poço e riacho. E o ancião olhou para ele e disse: Ah, já basta. O senhor colocou 4 sanguessugas nas marcas dos dentes onde o filho havia mordido pela cobra. Então as sanguessugas chegaram nas pessoas, mesmo que não tenham feridas, e se agarram à carne sem percebermos e sugam o sangue. Colocando as sanguessugas, elas começaram a sugar a maior parte do sangue das sanguessugas, incharam e caíram e morreram. Porque enquanto a sanguessuga sugava o sangue, ela também sugava o veneno da cobra, misturado com o sangue. Então, esse senhor idoso colocava outra sanguessuga novamente no local. E ela sugava o sangue. E as sanguessugas inchadas caíram. E novas sanguessugas eram colocadas. Então, ele salvou o seu filho. E o pastor disse que seu irmão ainda está vivo. Pessoal, se você for picado por uma cobra, o veneno da cobra entrar no corpo humano, o veneno não para, destrói e ocasiona dor no corpo humano. Senhores, o veneno das cobras faz o nosso corpo doer e morrer, mas o pecado é muito mais assustador do que o veneno das cobras. Pessoal, a carne não é eterna, porém a nossa alma vive para sempre. Pessoal, aquele pecado entrou no coração dessas pessoas e a morte veio por causa desse pecado. Porém, as pessoas não se interessam muito pela alma e vivem centradas no corpo. Então, se forem picadas por uma víbora e estiverem para morrer, então as pessoas ficam preocupadas e com medo pelo corpo. De alguma forma, as pessoas encontraram uma maneira a viver. Mas o pecado entrou e a morte e as maldições vêm por causa desse pecado. E elas vão para o lago de fogo do inferno eterno por causa desse pecado. Porque os humanos deixaram a Deus, seus sentidos espirituais morreram. Então eles não percebem a seriedade deste pecado e quão perigoso é. Segundo Provérbios 14:9, os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Pessoal, quem são as pessoas insensatas para Deus? São aquelas que não levam o pecado a sério. São aquelas que não dão devida importância. Por causa desse pecado, a sua alma é destruída. E por causa do pecado, a sua alma vai para o inferno. Um lago de fogo que arde com fogo e enxofre eternamente. Mas as pessoas têm medo dos seus pecados, porém não anseiam pelo perdão dos pecados. Martinho Lutero disse assim: para alcançar o céu, primeiro devemos descer ao inferno. Para nos tornarmos filhos de Deus, devemos primeiro ser filhos do diabo. O livro Here I Stand, A Life of Martin Luther, escrito por um professor de história eclesiástica em Yale Divinity School. Um livro autoritário. E nesse livro ele disse assim: em primeiro lugar, estamos num estado deplorável, onde não temos escolha a não ser sermos amaldiçoados e por esse pecado e caímos no inferno eterno.
Precisamos reconhecer o estado da nossa própria alma para ansiar pela salvação e a graça do perdão dos pecados. Eu sou filho do diabo porque eu sou descendente de Adão, que pecou contra Deus, e nasci de Adão, que me tornou em um servo do diabo. Eu sou filho do diabo, um pecador, sobre uma maldição e caminho da destruição. Por favor, me salve. Eu quero receber a graça que me perdoa dos pecados e me salva desse pecado e da destruição. Esse tipo de coração é formado. Em todo caso, visto que deixamos a Deus e pertencemos ao diabo, porque nascemos de Adão, que pecou, nascemos pecadores desde o nascimento, e independentemente das nossas ações, nascemos de Adão como pecadores por meio de Adão e como filhos do diabo. Porque nascemos como filhos do diabo, devemos perceber quem somos e perceber que somos filhos do diabo e recebemos a salvação por meio de Jesus. Significa nascer de novo como filho de Deus. Uma vez que nosso ancestral Adão pecou e se afastou de Deus e ficou do lado do diabo, ele se tornou em um cidadão do reino do diabo e se tornou um servo do diabo. Então nós, humanos, nascemos como pecadores e filhos do diabo. Portanto, todos os seres humanos pertencemos ao diabo. Não podemos agradar a Deus por nenhuma ação ou esforço humano. A bondade existe apenas em Deus e não há nenhuma bondade verdadeira dos humanos, porque todos partiram de Deus. Pessoal, no ponto de vista humano, existem pessoas más e boas, mas no ponto de vista de Deus, não há nenhum ser humano bom, pois nós humanos partimos de Deus. Pessoal, se vocês pudessem tirar uma foto do coração de uma pessoa e fizessem um vídeo do coração, então se vocês tirassem apenas 3 episódios das cenas mais vergonhosas, hediondas, sujas e malignas dos seres humanos por 5 minutos e publicar, ninguém será capaz de levantar seus rostos. O pecado entrou em todas as pessoas e a morte, por causa deste pecado, chegou do ser humano. Pessoal, a morte veio sobre todos os descendentes de Adão. As pessoas boas morrem. As pessoas bonitas morrem. Tem crianças inocentes que morrem. E até pessoas inteligentes que morrem. Olhando para essas coisas, fica claro que o pecado entrou em todas as pessoas e é verdadeiro. A Bíblia diz, portanto, assim como o pecado... A Bíblia diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Assim, percebemos que nós afastamos de Deus e estamos sob a maldição da morte. Deus, tenha misericórdia de mim. Por favor, salva-me deste pecado e da destruição. É com esse coração que devemos receber a graça de Deus. Pessoal, não se trata de refinar e consertar a si mesmo, mas devemos receber a graça de Deus para nos salvar. Então, quando nos percebemos e nos afastamos de Deus e pertencemos a Satanás, somos servos do diabo e não há nada de bom em nós. Dizemos que isso é verdadeiro arrependimento e significa abandonar nossos pensamentos e julgamentos e voltar os nossos corações para Deus. Muitas pessoas não sabem o que a Bíblia diz sobre o verdadeiro arrependimento. E muitas pessoas pensam que arrependimento é quando eu confesso meus pecados e peço perdão. Pai Celeste, eu menti. Por favor, me perdoa deste pecado. Eu odiei alguém hoje. Por favor, me perdoe deste pecado. E isso não é arrependimento. Arrependimento não significa orar, mas significa voltar. Arrependimento significa de o onde e para onde devem ser exatos. De onde e para onde você vai. Vamos dar uma olhada
e como a palavra arrependimento está em hebraico e como a palavra arrependimento está em grego, o idioma que o Novo Testamento foi escrito. Pessoal, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento é em grego. No entanto, no Antigo Testamento a palavra para arrepender-se em hebraico é shub, que significa return, turn back. Então, virar, voltar e retornar. Parar no caminho, dar a meia volta e voltar para o outro lado, mudar a direção. Portanto, no Antigo Testamento, o arrependimento se afasta do pecado e faz voltar para a justiça, do pecado para a justiça. Pessoal, arrependimento é claro de onde e para onde. De onde? De voltar do pecado. Abandonar o pecado e voltar o coração para a justiça. É o significado da palavra arrependimento no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, shub é a palavra central para arrependimento e significa que uma pessoa se afastou de Deus por causa de um pecado e voltou para Deus. Para arrependimento no Novo Testamento, eu disse que no Novo Testamento está escrito em grego. No Novo Testamento, o arrependimento é chamado metanoeo. Arrependimento. E esse arrependimento é chamado de metanoia. Como substantivo, a metanoia significa ter mudança de pensamento. E metanoeo significa arrepender-se, mudar de ideia. Não significa que você cometeu pecados e rezar muito, mas que trocar pensamento. Então, metanoia, a palavra meta significa depois, mais tarde, atrás. E a palavra noia significa conhecer com o coração e compreender. Então, realizar com o coração e vir a conhecê-lo. Portanto, a palavra metanoia significa mudança de pensamento e coração depois de retornar. Ou um coração convertido, dê meia volta ou mude de direção completamente, é um retorno do coração. Além disso, no Novo Testamento há uma palavra epistrefo, que significa arrependimento, que tem quase o mesmo significado. Portanto, volte o seu coração para Deus, a direção do seu coração. Então, pessoal, quem retorna para Deus? Quem retorna os seus corações para Deus? Eu parti de Deus e estou a caminho que Satanás conduz, o caminho da maldição, o caminho da destruição e o caminho para o inferno. E o meu caminho é errado. O caminho em que estou é o caminho para a destruição. Se vocês perceberem isso corretamente, vocês não terão escolha a não ser abandonarem seus caminhos, abandonarem seus julgamentos, abandonarem os seus pensamentos e coração, negarem a si mesmos e retornarem a Deus. Então, arrependimento não é orar ou rezar, mas é retornar. Arrependimento não é para arrumar e consertar-se, mas é negar. O pecado entrou nas pessoas e a morte veio por causa desse pecado, mas vocês não conhecem bem a sua condição. Não conhecemos a nossa natureza pecaminosa e não conhecemos a nossa própria condição. Deus nos deu a lei para nos ajudar a perceber a nossa verdadeira pessoa. Essa lei foi dada por Deus ao povo de Israel por meio de Moisés. Portanto, a lei originalmente foi dada aos judeus, não foi dada aos gentios. Como vocês entendem essa lei? Isto é muito importante para a nossa vida de fé. Se vocês interpretarem mal a lei e aceitarem a lei de forma errada, essas vidas de fé ficarão muito confusas e vocês nunca serão capazes de alcançar a salvação.
Vamos ler Romanos 3:20. Eu vou ler a partir do capítulo 3, versículo 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Pessoal, o que é lei? Vocês devem ter ouvido falar dos 10 mandamentos enquanto frequentavam a igreja. Esse mandamento da Bíblia, isso é chamado de lei. Na verdade, a lei não contém apenas 10 mandamentos, mas 613 leis. Na Idade Média, havia um homem chamado Maimonides, que era chamado de Segundo Moisés. Quando ele procurou todas as leis da Bíblia e as investigou, havia 613 leis da Bíblia. Então, pessoal, deem as 613 leis às pessoas e peçam para que as cumpram. Se vocês guardarem isso perfeitamente, vocês serão justificados, terão a vida eterna e serão salvos. Mas se vocês quebrarem qualquer uma dessas, vocês serão punidos, amaldiçoados e irão para o inferno. Então, ao invés de mantê-los, as pessoas nem se lembram de quantas leis existem ou mais as regras que existem. Então, antes de Deus dar as 613 leis, ele deu os 10 mandamentos. Existem regras para o dízimo nos 10 mandamentos? Não existe. Não há regulamento para o dízimo nos 10 mandamentos. Mesmo assim, as pessoas que vão à igreja dão dízimo. Por quê? Não há regra para o dízimo nos 10 mandamentos. Mas, além dos 10 mandamentos, há regra para o dízimo. Regra para alimentos e regra para as roupas. Existem muitas leis. Deus nos deu as 10 mandamentos, 10 leis e disse, você deve cumprir essas 10 leis. Se você não guardar os 10 mandamentos, você não será capaz de cumprir pelo menos as 613 leis. Se você guardar os 10 mandamentos corretamente, você poderá guardar os 613 leis. Mas se você não guardar os 10 mandamentos, você não será capaz de manter os 613 leis. Mas como é a lei? Não é tentar guardar a lei ao máximo dentro das possibilidades e depois se falhar, e se arrepender e pedir perdão. Pessoal, se vocês tentarem o seu melhor para guardá-la, mas se não a guardarem e confessarem que infringiram a lei de Deus, pedirem perdão e se arrependerem, mesmo assim não receberão a remissão dos seus pecados. Pessoal, a característica da lei é sem misericórdia ou piedade. Ao ler em Tiago 2:10, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Pessoal, seja quem for, não há exceção. Quem se trate de uma pessoa nascida na igreja, um diácono, um presbítero, um padre, um pastor, um presidente geral, um doutor de teologia, tem que cumprir as 613 leis todas, mas se errar apenas uma, é violar todas as outras 613 leis, se torna um infrator. Pessoal, digamos que haja 613 questões no exame de admissão para a Universidade Nacional de Seul. Você precisa obter uma pontuação perfeita de 613 para ser aprovado. Então, se você errar uma e ganhar 612 pontos, mas lamentavelmente, por mais que você errou apenas uma pontuação, você será reprovado. Pessoal, se queremos guardar a lei e entrar no reino dos céus, devemos guardar todas as 613 leis, sem quebrar nem mesmo uma única lei, desde o nascimento à morte. Mas nós,
humanos, podemos ser justificados por cumprirmos perfeitamente as 613 leis e não violarmos nenhuma delas? Pessoal, as pessoas podem dizer que mesmo que eu não possa guardar as 613 leis, não posso guardar os 10 mandamentos? Se eu decidir, estou determinado a viver de acordo com a palavra de Deus, a vontade de Deus a partir de hoje, eu tento, não seria capaz de pelo menos guardar os 10 mandamentos? Pessoal, se nós conseguimos nem guardar os 10 mandamentos... Pessoal, em Mateus 5:27, Jesus diz assim: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Jesus aplica essa lei para não cometer adultério? Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Você não precisa cometer adultério fisicamente para ser acusado de adultério. Mesmo se você tiver com intenção impura no seu coração, você já cometeu adultério em seu coração. Vamos ver 1 João 3,15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Pessoal, para Deus, odiar o seu irmão é ser um assassino em seu coração. O assassinato é o resultado do ódio que entrou no coração. O motivo é o ódio. Pessoal, a lascívia, e quando essa lascívia se manifesta por meio dos nossos corpos, se torna em adultério. Quando o motivo do ódio em nosso coração é pecar pela carne, também cometemos homicídio. Deus não olha para o resultado, mas o motivo do coração, o centro do coração. Pessoal, mesmo que você só deseje, você já cometeu adultério em seu coração. O ódio é um assassinato em seu coração. Pessoal, no livro de Colossenses é dito sobre cobiça, que é idolatria. Então, você pode viver uma vida sem falar uma mentira, sem nunca ter pensamentos obscenos, sem odiar, sem nutrir a ganância e sem se gabar? É impossível. Pessoal, ninguém pode se tornar justo diante de Deus guardando a lei. Quem pode viver toda a sua vida sem falar nenhuma mentira? Nunca odiar, não ter pensamentos obscenos, nunca se exibir e viver assim? Então Deus diz em Romanos 3:20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Não há ninguém que possa dizer que é justo, limpo, sem pecado ou perfeito diante de Deus pelas obras da lei, guardando e obedecendo a lei. Pessoal, não apenas em Romanos, mas também em Gálatas 3:11, diz: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Nos diz uma coisa que é clara. É certeza que ninguém será justificado diante de Deus pela lei. Pessoal, não há ninguém que possa dizer que é justo, limpo, sem pecado e perfeito diante de Deus por guardar a lei. Então, pessoal, Deus já sabe que nossas vidas não podem guardar a lei. Então temos uma dúvida. Quando Deus nos deu a lei, Ele sabia que não poderíamos guardar a lei. Então, por que Ele nos deu essa lei? Dando-nos a lei que pudéssemos cumprir e nos punindo por não cumpri-la, é compreensível, mas sabendo desde o princípio que não podemos guardar a lei, por que Deus nos diz para guardarmos uma lei que é impossível de ser guardada? Mas Deus deu uma lei que não podemos manter. Deus nos deu uma lei para guardá-la?
suas leis não são leis que eu deva cumpri-las. Eles não foram incumbidos de guardar a lei, de praticar a lei para se tornar uma pessoa boa, para tornar uma pessoa piedosa, para se tornar uma pessoa justa e guardando a lei para serem salvos. O propósito da lei é diferente. Embora eu saiba que não podemos obedecer à lei, quando Deus deu a lei, Ele nos deu para guardá-la, mas havia um outro propósito para guardar a lei. Pessoal, o mais importante do que tentar cumprir a lei é entender e compreender adequadamente o propósito da lei. O que é mais importante é o pensamento de guardar a lei, é de encontrar o coração que Deus nos deu a lei. Então, por que Deus nos deu a lei? Existem vários propósitos para os quais a lei foi dada. Vejamos novamente Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Aqui está escrito, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Pessoal, esse é o propósito da lei. A lei não foi dada para guardar, mas para reconhecermos o pecado por meio da lei. A lei é como um espelho que nos torna conscientes de nossa natureza pecaminosa. Eu lavo o rosto todas as manhãs e me olho no espelho. Depois de lavar o cabelo, lavar o rosto, fazer beira a barba, será que meu rosto está limpo? Assim me olho no espelho. Se um espelho que reflita com precisão a minha pessoa, não consigo ver a minha pessoa. Preciso de um espelho que reflita precisamente quem sou para que eu possa ver a minha pessoa. Às vezes, por mais que eu me lave, havia momentos em que tinha algo no meu rosto que não tinha sido lavado, que deveria ser tirado. Pessoal, o espelho não me limpa. O espelho não limpa a sujeira do meu rosto. Ele me mostra exatamente quem eu sou. A minha pessoa. Então eu me olho no espelho e, meu rosto ainda está sujo? Meu rosto está sujo. Quando me vejo no espelho, me sinto sujo. E percebo que estou sujo e me faz sentir a necessidade de me limpar. Então o espelho não me limpa. Ele mostra a minha sujeira como ela é. Para que eu queira ser lavado. Pessoal, a lei me diz o quão fraco eu sou, o quão incompetente eu sou, quão incapaz eu sou, quão sujo e quão odioso eu sou. E isso me faz perceber o quão detestável eu sou, tão sujo, tão perverso, tão obsceno, tão enganador e tão vergonhoso. Eu sou uma pessoa tão má. Portanto, sou digno de ser amaldiçoado e destruído. É por isso que preciso da graça de Deus e da salvação de Deus. É a lei que me faz perceber isso. Quando estamos perante a lei exige muito de nós. Em Romanos 3,19, ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Aqui, o que diz a lei? A lei diz uma coisa. A quem fala a lei? Para aqueles que estão sob a lei. O que a lei diz? Não matarás, não adulterarás, não dê falso testemunho, não cobiçarás o seu vizinho. Então a lei nos diz algo, mas o que essa lei diz é para aqueles que estão debaixo da lei. Pessoal, a lei não foi dada para que as pessoas se tornem pessoas boas. Guardando a lei para sermos perfeitos diante de Deus, mas a lei foi dada para nós reconhecermos o pecado. Se eu observar a lei, Deus nos diz para não odiarmos, mas o ódio surge no nosso coração. E Deus nos diz para não cometermos adultério, mas o pensamento de adultério surge em nosso coração. Deus diz para não mentirmos, mas a mentira e o falso coração surgem do nosso coração.
E Deus diz para não cobiçarmos e disse para não roubarmos, mas a cobiça surge no nosso coração. Quando eu observo a lei, percebo que eu não faço o que Deus me ordenou. Eu faço coisas que Deus me proibiu e estou quebrando a lei de Deus e desobedecendo. Assim percebemos a nossa pessoa. Então a lei não é uma lei que foi dada para sermos boas pessoas, mas se observarmos a lei, Deus nos disse para não cometermos adultério, mas surge o coração lascivo e ele nos disse para não odiarmos, mas temos pensamentos de ódio que faz reconhecermos que somos pecadores. Se eu perceber que eu sou pecador, se eu me considero um pecador diante de Deus, o salário do pecado é a morte. Por causa desse pecado, eu tenho que ir para o inferno, ser queimado com fogo e enxofre para sempre. Quando eu percebo que eu sou um pecador diante de Deus, o meu coração se humilha e Deus tenha misericórdia de mim. Deus tenha piedade da minha alma. Deus, eu quero receber a graça de Deus. Eu sou um ser humano frágil, insuficiente, ser humano hediondo, ser humano abominável, obsceno, um ser humano vergonhoso. No que eu seria bom? É impossível para eu guardar essa lei e fazer o bem para me tornar justo e ir para o céu. O que eu preciso não é o esforço para guardar a lei, nem a vontade de fazer o bem, mas da graça de Deus. Embora eu seja um ser humano tão feio, sou um ser humano tão mau, mas se Deus tiver compaixão de mim e lavar os meus pecados pela graça e me justificar e salvar, eu quero receber essa graça. É esse o coração que a lei forma dentro de nós. Pessoal, a lei não é uma lei que foi dada para que sejamos justificados cumprindo-a, mas ao observar a lei, você vai perceber o quão fraco você é, e quão falho você é, o quão mal você é, quão vergonhoso você é, e quão incompetente você é. É por isso que a lei é a lei que nos leva os nossos corações a se apresentarem diante da graça e misericórdia de Jesus, descobrindo o que somos com o pecado, permitindo que abramos a mão da nossa confiança em nós mesmos e nos desejo de fazer o bem. Pessoal, a lei não exige o nosso melhor. Faça o melhor para guardar o mandamento e faça o possível para guardar a lei. Então você será justo, então você será salvo. Portanto, a lei não nos foi dada por isso. A lei não exige o melhor do homem, mas exige a perfeição. Pessoal, não importa o quanto tentemos, nunca poderemos cumprir a lei. Moisés, que recebeu a lei diretamente de Deus, também violou a lei. Nenhum dos seus descendentes de Adão foi justificado por guardar perfeitamente a lei. Todos falam, até agora eu violei a lei, desobedeci a Deus e quebrei os mandamentos, mas na próxima semana ou no próximo ano eu vou decidir e realmente seguir a palavra de Deus e guardar a lei. Pessoal, isso não significa que você pode ser salvo. Assim como as folhas novas da árvore não destrói as folhas que já caíram, mesmo que você não peque do futuro e guarde a lei perfeitamente no futuro, você já violou a lei. Por causa dos pecados que já violou, não adianta fazer bem no futuro. Muitos de vocês pensam erroneamente que a vida de fé é a prática de guardar a lei. E muitas pessoas tentam guardar a lei. A fé não é tentar guardar a lei, mas ao se descobrir como um pecador por meio da lei, tentar viver uma vida boa, o esforço de querer fazer o bem, ao descobrir a sua pessoa que é insuficiente e se esforçando para fazer o bem,
Deixando isso de lado, sabendo que eu não posso guardar a lei, por mais que eu queira fazer o bem, Deus, eu preciso da sua graça, preciso da misericórdia de Deus. Se Deus tiver misericórdia de mim, se Deus limpar os meus pecados, se Deus me justificar, então serei justo. Não posso me corrigir. Deus me guie para nascer de novo como uma nova criatura. É a lei que faz formar esse coração. A lei não nos torna justos, mas serve para expor nossos pecados. Não podemos ser justos se guardarmos a lei. Então, se observar a lei, se você não conhece bem a lei no início, pode até pensar, se eu guardar isso, eu vou cumprir, mas acho que vou conseguir ao tentar. Mas se você observar a lei, eu nunca poderei ser justificado pelas obras da lei. Então, quando eu deixo de lado o pensamento de guardar a lei e volto para este coração que vai diante da graça e misericórdia de Deus como um pecador, isso é chamado de arrependimento. É por isso que a lei é a lei que guia os nossos corações para reconhecermos o nosso lado mau, o nosso próprio lado pecaminoso e deixarmos de pensar em fazer o bem e nos fazer arrepender diante da graça e misericórdia de Deus. Mas a lei exige que façamos duas coisas. Primeiro, cumpra a lei perfeitamente. Se você guardar todas as 613 leis, você será justificado e tem a vida eterna. Esta é a primeira exigência. A segunda é que se você quebrar apenas uma lei, você será amaldiçoado e julgado e a morte virá em seguida. Se você desobedecer uma lei, você deve ser punido. Em Romanos, capítulo 8, versículo 4. Romanos 10. Não. Então, em Romanos 8, 4, é dito que a lei requer duas coisas. Cumpra perfeitamente todas as regras da lei. Se guardar todas elas, será justo. Se você guardar tudo, você terá a vida eterna. O segundo requisito é, se você violar pelo menos uma lei, deve ser punido e ir para o inferno. Podemos cumprir os requisitos dessa lei? Eu disse que era impossível cumprir todas as leis, não é? Então, de acordo com o segundo requisito da lei, devemos ser julgados e ir para o inferno. Sendo assim, você quer ir para o inferno? Não podemos guardar a lei e não temos escolha a não ser infringir a lei. Se infringirmos a lei, seremos julgados de acordo com o segundo requisito. Amaldiçoados, iremos para o inferno. Não podemos ir para o inferno. Deus se compadeceu de nós e para nos salvar cumpriu os requisitos da lei que não podemos cumprir através de Jesus. Portanto, Deus tem compaixão de nós e nos enviou a Jesus a essa terra há 2000 anos atrás para nos salvar. Ele enviou Jesus para levar os pecados da humanidade no corpo de Jesus. Em Isaías 53, 6, Deus disse essas palavras: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos nós andávamos desgarrados, todos infligimos a lei, todos pecamos. Mas Deus fez Jesus levar todos os pecados de todas as pessoas do mundo. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e é o Filho de Deus sem pecado. Jesus veio a essa terra há 2000 anos e carregou todos os nossos pecados. Jesus tinha que pagar o salário por esse pecado, a morte. Então Jesus, ao levar o pecado ao mundo inteiro, Jesus carregou todos os nossos pecados.
Vamos ver em João 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus carregou todos os pecados do mundo. Todos os nossos pecados foram colocados sobre Jesus e todos os nossos pecados foram passados para Jesus. Então, quando Jesus levou os pecados do mundo e morreu na cruz, o julgamento de todos os nossos pecados terminaria e o preço de todos os pecados seria pago e toda a humanidade seria justa para sempre e seria salva. Então, Jesus levou os pecados do mundo e andou nessa terra por 3 anos. E finalmente morreu na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, ele não apenas morreu, ele teve que derramar o sangue e morrer. O sangue de Jesus derramado lava nossos pecados, porque o sangue dele nos justifica e o seu sangue nos prometeu nos limpar. Jesus deve lavar os pecados de toda a humanidade, sangrar e morrer na cruz. Vejamos apenas uma parte da Bíblia sobre a promessa de sangue. Existem vários lugares, mas se você abrir em Mateus 26:28, você encontrará essas palavras. Mateus capítulo 26:28. Porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Este sangue é derramado para perdoar os pecados de muitas pessoas. Este sangue é o sangue da aliança e há uma promessa para este sangue. Deus fez uma promessa sobre este sangue. Quando Deus derramou o seu sangue, aquele sangue lavou todos os nossos pecados. Pessoal, essa promessa está escrita em Levítico 17:11, no Antigo Testamento. E também em Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão. Deus prometeu que o sangue lava os pecados. Jesus levou sobre si os pecados de todas as pessoas do mundo e foi crucificado para purificá-los. Quando ele morreu na cruz, ele derramou o seu sangue precioso generosamente. Então, porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz, esse sangue foi derramado por todos os pecados da humanidade. Todos vocês que estão ouvindo essa mensagem foram lavados para sempre diante de Deus. Então, Deus viu o sangue que Jesus derramou e fez uma promessa para nós que somos justos, limpos, sem pecados e aperfeiçoados e santificados, de acordo com Hebreus 9:12. Não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O sangue de Jesus é derramado uma vez por todas, não 2 vezes. Diz, uma vez por todas, a expiação eterna foi alcançada apenas uma vez. A palavra expiação eterna significa que o efeito da expiação e o mérito da expiação se estendem para sempre. O sangue de Jesus nos lavou de todos os seus pecados. Porque o sangue de Jesus lavou todos os seus pecados de forma perfeita, plena, para sempre e completamente. A morte que te seguiu também passou para sempre. E a morte acabou para sempre. Então, no momento que cremos nessa promessa, ganharemos a vida eterna. Vamos abrir em Gálatas 3. Em Gálatas 3, versículo 13, vamos ler. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus nos redimiu da maldição da lei, ao tomar para si todos os nossos pecados e receber
a maldição por nós. Jesus tomou o lugar de todos os nossos pecados. Jesus levou a punição por nós. E ele recebeu o julgamento desses pecados. Assim, o julgamento e a punição por todos os nossos pecados na cruz foi encerrado para sempre. E agora estamos livres da maldição da lei. Jesus nos redimiu. Está escrito como resgatou, mas se você procurar no dicionário, é explicado da seguinte maneira: o pagamento do resgate de escravos ou prisioneiros para resgatá-los. Nós fomos vendidos ao pecado e Jesus nos redimiu da maldição da lei, porque Jesus pagou o preço de todos os nossos pecados e nos perdoou. Ele nos resgatou da maldição da lei. Este é o evangelho que a Bíblia fala. Pessoal, a lei expõe nossos pecados e a graça de Deus opera para tirar nossos pecados. Não há ninguém que possa ser justificado por guardar as leis, mas não há ninguém que não possa ser justificado pela graça de Deus. Este é o evangelho que a Bíblia fala. Pessoal, a lei expõe nossos pecados e a graça de Deus opera para tirar nossos pecados. Não há ninguém que possa ser justificado por guardar as leis, mas não há ninguém que não possa não ser justificado pela graça de Deus. A lei trabalha para matar os pecadores, mas a graça de Deus justifica e salva os pecadores. Pessoal, a lei é uma lei que condena até os bondosos, mas a graça de Deus é a graça e a misericórdia até para os pecadores mais perversos. É a graça de Deus que justifica os piores pecadores. Eu vou falar até aqui hoje. Eu vou orar. Obrigado, Deus, nosso Pai. Agradecemos a Deus que enviou Jesus Cristo a essa terra para nos salvar da morte pelos nossos pecados e lavou todos os nossos pecados através do sangue de Jesus para que não nos faltasse nada para entrarmos no reino dos céus, a fim de obtermos a vida eterna. Quando estivermos diante de Deus, agradecemos ao Senhor por perdoar nossos pecados e nos justificar. Por favor, abençoe a todos que ouvem essas palavras. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.